Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Isso falo a toda gente, pois Cristo deu-me o seu perdão. Jesus Cristo mudou meu viver. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Boa noite, meus irmãos. Nós vamos dar início a esse momento de adoração, confessando a Deus os nossos pecados com uma palavra de oração. Oremos. Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor é o nosso pastor. O Senhor nos guia, o Senhor nos protege, o Senhor nos fortalece. O Senhor, de fato, transformou a nossa vida e nós pedimos perdão. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós pedimos que o Senhor nos ajude para que os nossos caminhos, ó Deus, sejam corrigidos, aplanados pelo Senhor. Ó Pai, fala conosco e que os nossos cânticos, os nossos louvores glorifiquem ao Teu nome.
que o nosso coração esteja na Tua presença e que Teu Espírito, Senhor, ministre aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero ler alguns textos da primeira carta do apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro. Nesses dias, sexta, sábado também, domingo, nós refletimos, nós agradecemos a Deus, nós louvamos a Deus pela morte, pela ressurreição, ascensão e segunda vinda do nosso Senhor. Eu quero ler então textos aqui referentes a isso. A primeira carta de Pedro fala sobre estes 4 aspectos do ministério do Senhor Jesus. Vamos ver primeiro no capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro 3, versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. O justo, Jesus Cristo, pelos injustos, nós, pecadores. Mas a primeira carta também fala da ressurreição no primeiro capítulo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 9. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Observe então, no versículo 3, pela misericórdia de Deus, nós fomos regenerados para uma viva esperança. E essa esperança, ela está fundamentada na ressurreição, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Mas essa carta ainda também nos fala sobre a ascensão do Senhor Jesus. No capítulo 3, versículo 22, diz assim: o qual, ou seja, Jesus Cristo, depois de ir para o céu, veja, ele morreu, ressuscitou, agora foi para o céu. Depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Ele subiu aos céus, ele morreu na cruz, pagando o preço dos nossos pecados, ele ressuscitou, e essa é a nossa viva esperança. Ele subiu aos céus, se sentou à direita de Deus Pai, para governar, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Mas essa carta ainda fala da segunda vinda do Senhor Jesus. No capítulo 4, versículo 12, assim diz: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Louvado seja o Senhor pela sua morte, pela sua ressurreição, pela sua ascensão e pela fé. Nós já dizemos, firmados na palavra, louvado seja o Senhor pela segunda vinda de Cristo. Nós vamos cantar 3 hinos sobre estas verdades maravilhosas que nós meditamos nestes 3 dias. O primeiro deles
é o hino Rude Cruz, 266. Cruz erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, neste dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado, morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Amém. Hino 274. Hino 274. Vou acender um pouco aqui a luz e depois eu apago para não ficar aí muito forte nos irmãos. Hino 274, morto e ressurreto. Eis morto Salvador na sepultura, mas com poder real ressuscitou.
Tomarão precaução com seu sepulcro. Foi tudo em vão, porém, para o deter. A sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. O grande vencedor, eis as primícias dos santos que também ressurgirão. A sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Amém. Hino 297. Morte, ressurreição e agora a segunda vinda do Senhor Jesus. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor, mas glorioso vem o dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Amém. Meus irmãos, vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 7. Deuteronômio, capítulo 2, o versículo 7, assim diz a palavra do nosso Deus. Pois o Senhor, teu Deus, te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Vamos ler novamente.
pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos, o Senhor teu Deus esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Louvado seja o nosso Deus. Eu quero cantar agora um cântico. Eu peço que os irmãos fiquem em espírito de oração. Se conhecem um cântico, quiserem cantar também. É um cântico que fala justamente sobre isso. Que Deus sabe, Deus conhece o que nós passamos, Deus conhece a nossa caminhada. Como diz aqui, o Senhor teu Deus esteve contigo. Ele está conosco e coisa nenhuma faltará. Coisa nenhuma te faltou. Pensando que cheguei ao fim, a tua mão me sustenta, tua voz me orienta, dizendo não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas. Pensando que cheguei ao fim, a tua mão me sustenta, tua voz me orienta, dizendo não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas, eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas, eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Quando estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim,
Oremos mais uma vez, irmãos. Grandioso Pai, obrigado porque o Senhor mesmo diz: meu filho, não temas. O Senhor é a nossa segurança, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o porto seguro da nossa vida. Obrigado porque este cântico baseado em Isaías de fato revela, Senhor, aquilo que o Senhor faz. O Senhor nos levanta, o Senhor nos coloca de volta no caminho, o Senhor nos toma pela mão direita e diz: não temas que eu te ajudo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Te sustento com a minha destra fiel. Ó Pai, acalma, Senhor, o nosso coração. Permita-nos confiar em Ti com todo o nosso ser, com tudo o que somos. Grande, Senhor, é a Tua fidelidade. Grande é a Tua misericórdia, ela dura para sempre. Louvado seja o Senhor pela morte do nosso Salvador, a ressurreição, a ascensão, segunda vida e a presença do Senhor Jesus nos momentos difíceis desta vida. Que o Senhor agora, Pai, fale aos nossos corações para que possamos receber a Tua palavra com humildade, gratidão e que possamos frutificar para a Tua glória. Que a Tua palavra, Senhor, faça diferença na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 8. Hoje eu quero ler o texto na medida da exposição. Então nós vamos ler o versículo e depois expor o versículo. Deuteronômio, capítulo 8. Este livro de Deuteronômio, escrito por Moisés, nos primeiros capítulos ele faz uma recapitulação da história de Israel. No primeiro capítulo mostra como Deus esteve nos primeiros capítulos, como Deus esteve com o povo, como Deus sustentou o povo, porque 40 anos já passaram nessa caminhada no deserto. Agora eles estão diante da terra prometida, diante de Canaã, e Moisés então faz uma recapitulação da história, da lei, e traz agora novas aplicações. Muitos daqui não viram o que Deus fez lá no Egito, então era necessário que Moisés fizesse uma exposição da lei, aplicando-a para aquele povo ali específico, Deuteronômio. E neste capítulo em particular, Deus, através de Moisés, fala como o povo de Deus foi tratado justamente no deserto. Para que serve o deserto? Qual a razão do deserto? O povo poderia chegar rapidamente em Canaã. Demoraram cerca de 1 ano para chegar no Sinai, depois do Sinai até a Terra Prometida, até a entrada ali de Canaã, mais 1 ano, mas aí os espias trouxeram um relatório incrédulo, conforme lemos em Números 13 e 14, e eles ficaram então vagando 40 anos no deserto. Agora, na expectativa da Terra Prometida, Moisés diz: pensem em tudo o que aconteceu. Pensem no deserto. Bom, a nossa natureza certamente não quer deserto coisa nenhuma. Nós queremos terra que mana leite e mel, não é? Nós não queremos fome, humilhação, provação, dificuldade, ficar caminhando 38 anos, 40 anos no deserto. Mas, meus irmãos, Deus sabe o que faz. E o cristão, ele vai tendo a consciência cada vez maior que
que Deus está no controle da sua vida e não Ele mesmo, nem homem algum. O deserto serve para impulsionar nossa obediência aos mandamentos de Deus. Veja o versículo 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. O deserto deve trabalhar na nossa vida, e deveria trabalhar na vida do povo de Deus, esse era o propósito de Deus, no sentido de uma obediência maior, mais quebrantamento, mais consagração. O deserto, esse período de aflição, esse período de luta, de necessidade, de privação, de provação, deve produzir no crente uma decisão mais firme em servir a Deus, obedecendo a sua palavra. Por isso que Moisés diz: cuidareis de cumprir todos os mandamentos. Nós devemos pensar então, a minha vida está mudando? O povo passou 40 anos no deserto, será que agora está mais preparado para entrar na terra prometida? Há um crescimento, meus irmãos, na nossa vida. Nós estamos mais apegados a Deus, a sua palavra, aos seus mandamentos, às suas leis. O deserto serve para impulsionar nossa obediência aos mandamentos de Deus. O deserto também serve para revelar os profundos desejos do nosso coração. Versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. O deserto, ele tira como um material, como um metal, passa pelo fogo para perder as impurezas. Assim, um momento como este, deserto, serve para mostrar, identificar e sondar o que realmente está no nosso coração. É na tempestade que Pedro viu se ele tinha fé ou não. É na tempestade que Paulo teve a oportunidade de levantar e dizer: o meu Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo esta noite e disse que ninguém se perderia deste navio, Atos 27 e 28. É no deserto que o povo de Israel será sondado por Deus, trabalhado por Deus. Veja, ele te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para quebrantar, para provar, saber o que está no coração. E se este exame fosse feito com a nossa vida, o que está no nosso coração? Como está o nosso coração na presença de Deus? Eles foram, boa parte, reprovados, porque reclamaram no caminho, porque ofenderam a Deus, porque ofenderam ali a liderança de Moisés, por causa de ciúmes, tolo, banal, insensato. Algumas perguntas para nós. E se não tivermos aquilo que nós queremos? E se Deus nos conduzir para um deserto? Em parte, não é um pouco a nossa experiência? Deserto. Aquilo que nós tínhamos tão facilmente, hoje não temos mais. Nesses dias em que nós estamos trancados dentro de casa.
mas ainda mais, porque estamos em casa, mas temos as coisas, etc., de casa, na nossa casa. Mas pensando ainda mais num deserto. Muitas vezes Deus tira o que nós temos, Deus tira os fundamentos da nossa vida para ver o que está no nosso coração. Eu tenho aconselhado muitas pessoas neste sentido, quando elas perdem alguma coisa, e elas muitas vezes falam assim, eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais ler a Bíblia, eu não quero mais orar, eu não quero mais viver, alguns falam inclusive. Por que isso acontece? Porque Deus está provando o nosso coração. Será que nós amamos o Senhor tanto na terra que mana leite e mel, como no deserto? E se não tivermos o que queremos, e se perdermos tudo o que estimamos? O nosso coração continuará servindo e adorando a Deus, ou nós teremos saudades do Egito, da cebola, do pepino, do pão? Veja que memória bem parcial, porque eles lembraram da comida e não lembraram da escravidão, do sofrimento que eles passaram. Para saber o que estava no teu coração, diz a Bíblia. O deserto serve para revelar os profundos desejos do nosso coração. Nesse momento de quarentena, nós podemos e devemos avaliar como meu coração está lidando com esta situação. Como eu estou passando por isso? O que essa situação revela sobre o meu coração, não sobre os governantes ou qualquer outra coisa, pelo menos neste momento, mas e sobre o meu coração, como eu estou lidando com isso, onde está o meu coração? Terceiro, o deserto também serve para aprendermos a depender da providência de Deus. Isso é algo que Deus quer nos ensinar. A depender dele, a depender da sua providência. Versículo 3 e 4. Ele te humilhou, olha de novo, te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Dependência total de Deus, total. De onde virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. De onde virá o pão? O pão vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas veja, ele te humilhou e te deixou ter fome. Deus não permite que o seu povo permaneça num estado de fome e venha a mendigar. A própria Bíblia diz que nunca viu um justo mendigar o pão, o salmista diz. Mas um período de carência, um período de dificuldade, um período até de frio, quando Paulo fala sobre a nudez, é o frio que ele sentiu. Deus pode trazer para o seu povo, para experimentar e provar o seu povo. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com um maná. Muitas vezes, meus irmãos, o povo estava ali andando pelo deserto, andando, e aí acabou o pão, acabou a água, eles já ficavam desesperados. E logo depois, uma pouca caminhada, eles já encontravam a água. Moisés pedia e Deus mandava a água, o pão, a carne até.
no caso das codornizes. Então veja, muitas vezes Deus priva, Deus tira, para ver como a pessoa vai reagir neste momento em que ela está passando fome, em que ela está passando privação, em que ela está passando provação, até que Deus mande o sustento. E o que o povo deveria aprender? O povo deveria aprender o seguinte: a palavra é mais importante que o pão. Nós temos a responsabilidade de trabalhar, nós temos a responsabilidade de sermos pessoas econômicas e etc., de responsabilidade, mas a nossa preocupação maior não deveria ser o pão, mas a palavra. O texto diz não só de pão, para que você aprendesse, entendesse, que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Ou seja, que esse povo aprenda, que esse povo no deserto aprenda a ter mais desejo pela palavra do que por comida, a ficar mais preocupado com a palavra que sai da boca do Senhor do que o pão que coloca na sua própria boca. Quando Jesus estava sendo tentado ali no deserto, o tentador disse para ele, manda que essas pedras se transformem em pães, interrompendo assim aquele momento de jejum, de consagração. Jesus citou exatamente esse texto, não só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que procede da boca do Senhor. A vida com Deus é mais importante, meus irmãos. Deveria nos preocupar mais, nós deveríamos pensar mais nisso até do que no pão. Volto a dizer, isso não é uma licença para viver uma vida preguiçosa, desleixada e irresponsável. É uma questão de prioridade, de onde nós vamos deter o nosso olhar. Deus sustentou pão, as vestes, no versículo 4. Tudo veio pela providência de Deus. A nossa maior necessidade não é o pão. A nossa maior necessidade não é o ar que nós respiramos. A nossa maior necessidade não é a libertação de alguma coisa ou cura de alguma coisa. A nossa maior necessidade é o Senhor Jesus Cristo. A nossa maior necessidade é a palavra de Deus. O deserto, então, nos ensina a depender da providência. Você está dependendo de Deus? Você está confiando em Deus? Você tem buscado a palavra de Deus? Quarto, o deserto serve como disciplina do Pai amoroso. Veja no versículo 5. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. Veja que é algo que nós devemos aprender com o coração, não apenas com a mente, no sentido racional. Aprender a andar na presença de Deus é mais precioso do que os tesouros deste mundo. O deserto foi a melhor coisa para este povo. Se alguém contasse, o que você fez estes 40 anos? Eu caminhei no deserto. Alguém poderia dizer, mas o que é isso? Para que isso? Que Deus é esse que deixa o povo caminhando no deserto? Por que Deus permite isso? Por que Deus faz isso? Esse texto aqui está respondendo porque Ele é o nosso Pai. E o Pai disciplina. E o Pai corrige.
e o pai se preocupa para que o filho cresça. No livro de Oséias, Deus diz: eu atrairei Israel para o deserto, e ali lhe falarei ao coração. O deserto, então, serve como uma disciplina. O deserto corrige os nossos caminhos. O deserto com Deus é o relacionamento de pai e filho. Deus usou o deserto para tratar o coração. Por isso que está falando aqui, sabe, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor. E a palavra disciplina na Bíblia tem a ver com esse treinamento, com essa preparação, essa lapidação, Deus tornando o homem melhor. Portanto, meus irmãos, Deus sabe se nós precisamos de deserto ou não. Deus sabe os caminhos que nós devemos trilhar. Deus sabe exatamente o que vai acontecer na nossa vida e Ele sabe exatamente como usar o martelo para nos moldar como uma bigorna. Ele sabe, meus irmãos, o que colocar na nossa vida, o que tirar da nossa vida, para que nós venhamos a amadurecer na presença dEle. Veja o que Deus fez na sua vida até hoje. Não foi fácil, não é verdade? Nunca é fácil para ninguém. Em uma medida maior ou menor, todos nós passamos por lutas, dificuldades e até perseguições, diz Paulo. Todos os que querem seguir piedosamente a Cristo Jesus serão perseguidos. O chamado cristão é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Como um pai disciplinando, corrigindo, instruindo, ensinando e lapidando o coração. Da mesma forma, no deserto, Deus tratou com este povo. Deus quer tratar o meu coração, Deus quer tratar a sua vida também. O deserto serve como uma disciplina do Pai amoroso. O deserto também serve para priorizarmos a comunhão com Deus acima de tudo. Veja o versículo 6 a 10. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Meus irmãos, nós vemos aqui nesse texto como aquela terra era boa, como o povo seria ali próspero, como o povo teria muita comida boa, uma paisagem bonita, gostosa. Mas veja, essas bênçãos da terra estão num contexto de obediência, de gratidão e louvor. Nós vimos Moisés falando, olha, quando entrar na terra, tenha cuidado em obedecer. Eu não posso desobedecer a Deus e pensar assim, não vai acontecer nada. Eu não posso viver em desacordo com a palavra e pensar o seguinte, não vai acontecer nada, Deus não vê. Não, entrando na terra, obedeça. Entrando na terra e desfrutando dessa terra maravilhosa, louvarás o Senhor teu Deus.
louvor pela boa terra que te deu, Ele deu. O nosso grande problema, meus irmãos, é que aquilo que Deus nos dá muitas vezes se torna um ídolo contra Ele, ao invés de gerar gratidão a Ele. Não devemos tomar as bênçãos de Deus como ídolos contra Deus. Eu digo isso porque Oséias diz que o povo tomou o vinho, o cereal e outras coisas que Deus havia dado e ofereceu para Baal. Meu irmão, antes de comer o arroz e o feijão, louve o Senhor no seu coração. Antes de tomar água, pense no seu íntimo, foi Deus que deu. Vejam que as bênçãos de Deus, elas não são assim um mimo para a pessoa ficar ali toda animada com aquela coisa, aquele material, aquela comida. Não, as bênçãos de Deus servem para louvarmos a Deus. O desfrutar da criação deveria gerar gratidão e louvor ao Criador. A beleza das formas, a beleza do gosto, a beleza daquilo que nós vemos, a beleza daquilo que nós criamos através da tecnologia, dos materiais, tudo isso deveria servir para o louvor de Deus. Olha aí, comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus. Ou seja, deveria servir como um salto para que Deus fosse louvado. Tantas coisas boas, águas, fontes, mananciais, trigo, cevada, uvas enormes. Tudo isso deveria ser um motivo para Israel louvar a Deus. Obrigado, Senhor, por este pão, por esta uva. Obrigado, Senhor, por estes rios. Obrigado por estes montes. Por isso que os salmistas louvam tanto a Deus, o Deus da criação. O Deus da criação, o Deus da redenção, o Deus da consumação de todas as coisas. O deserto, então, serve para priorizarmos a comunhão com Deus acima de tudo. Comer na presença de Deus. Diz Êxodo que Moisés e os anciãos comeram na presença de Deus. O povo que passa pelo deserto reconhece melhor as bênçãos de Deus depois. Este é o nosso próximo ponto. O deserto serve para nos preparar para o futuro. Capítulo 8, versículo 11. Vai acompanhando na sua Bíblia, por favor. Guarda-te. Não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos. Olha de novo, não te esqueças. Os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Amados irmãos e amigos,
Deus está dizendo aqui: não te esqueças. Que não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Olha só, o povo então passou 40 anos no deserto. Quando diz lá em Josué que eles comeram das novidades da terra, aquilo foi uma alegria tremenda. Algo novo que Deus estava fazendo, algo novo que Deus deu para eles, algo novo que eles estavam comendo, inclusive. Uma nova casa, uma nova segurança. E nós passamos então pelo deserto para sermos gratos a Deus na terra que emana leite e mel. Quantos de nós não temos pensado assim nestes dias que estamos dentro de casa? Aquilo que eu fazia era tão bom, eu nem prestava muita atenção. Você ir com o seu filho no parque e balançar o seu filho. Ir tomar um café na padaria. Ir na casa dos pais, dos irmãos, dos parentes. Ir e vir. Ir num restaurante ou num shopping com a esposa, com a família. Às vezes nós não valorizamos aquilo que vemos como uma coisa assim pequena, até que o próprio Deus, que é soberano, nos tire aquilo. Todo domingo vamos à igreja e o grande perigo é a rotina. Todo domingo ir na igreja. Não pode ser uma rotina. Olha agora, nós estamos sem a possibilidade destas coisas. Sem poder trabalhar fora, que é uma bênção. Ir para a escola, ir na casa de alguém, caminhar nas ruas, no parque, dirigir. Enfim, aquilo que você gosta de fazer, que é algo assim, às vezes tão banal, tão comum, a gente nem pensa, nem agradece por aquilo. Mas o povo que passa pelo deserto, quando chega na terra prometida, valoriza demais aquilo. Porque passou pelo deserto. E Deus quer trabalhar em nós essa gratidão, essa valorização das coisas. E essas dificuldades são instrumentos que provam que Deus está no controle da nossa vida. Não te esqueças do Senhor. Será que as pessoas vão mudar depois dessa quarentena? Talvez até mudem. Mas a tendência, sabe qual é? Isso não durar muito tempo. É aquele efeito de golpe. Mas se algo não acontecer no coração, nas profundezas do ser, e não naquilo que é externo meramente, daqui a pouco a pessoa vai viver da mesma forma. Israel passou por isso. Vitória com Josué, vitória com os juízes aqui e ali, mas no próprio tempo já de juízes, o povo já se degradou, já esqueceu. Nós não esquecemos muito rápido das bênçãos de Deus? Não te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Que o deserto, então, sirva para a reflexão, para o exame do coração
e para novos propósitos diante de Deus. Que este deserto, que esta caminhada, que essa privação e provação te prepare para um futuro de gratidão, de obediência e de louvor a Deus. 7º lugar e último. O deserto serve para humilhar a nossa prepotência. E como nós temos experimentado isso, né? Vamos ver o versículo 17 a 20. Não digas, pois, no teu coração. Olha como Deus quer algo mais profundo. Saiba no teu coração. Deus provou o coração. Não digas no coração. A minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas. Conseguiu os bens? Conseguiu isso? Conseguiu aquilo? A força veio de Deus. Glorifique a Deus. Se lembre de Deus nesta hora. Para confirmar a sua aliança, é porque Ele é fiel, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. E nós queremos? Você quer? Quanto você quer? Qual é a medida desse desejo no seu coração? Será que eu me esqueço rapidamente dos feitos do Senhor? Ou será que eu recordo a minha caminhada com Ele no deserto? Será que eu permaneço na obediência, na gratidão e no louvor? Nós precisamos, meus irmãos queridos, reconhecer Deus nas conquistas da nossa vida. E não reconhecê-lo é um prejuízo para nós mesmos. Te lembrarás do Senhor. O deserto então nos humilha. Ele humilha a nossa prepotência. E Deus usa meios e Deus faz com que o homem veja como nós somos fracos. Que se Ele não sustentar, se Ele não guardar a nossa vida, nós perecemos. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deserto, então, é uma metáfora para um período de provas, humilhações, lutas e dificuldades. O que Deus tem feito na sua caminhada? Como você tem enfrentado tudo isto? Está amadurecendo a imagem de Cristo ou de acordo com a imagem de Cristo? Deus está te ensinando a andar e crescer na presença dEle? Assim como Adão fracassou na tentação do Éden, assim como Israel, de modo geral, fracassou no deserto, nós temos que ter muito cuidado para não fracassarmos também. Mas o Senhor Jesus, Ele venceu. Quando Ele foi humilhado, provado, tentado no deserto, como diz Mateus 4 e Lucas 4. Ele venceu o tentador. Ele conhece então a nossa luta espiritual, porque Ele passou pelo deserto também. E diz Mateus, logo depois do batismo, Mateus 3,
no capítulo 4 que ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Quem está no controle da nossa vida? É Deus. Quem prova, humilha no deserto e faz crescer no deserto? É Deus. E o nosso consolo é que Cristo passou exatamente pela mesma coisa. Ele teve fome depois de 40 dias em jejum e enfrentando ali as lutas com o tentador. Ele ilustra como nós devemos vencer esta batalha. Bíblia. Ele foi citando a Bíblia em cima do que Satanás estava falando e propondo para ele. Ele estava firmando seu coração ali em Deus, porque deserto serve para isso, irmãos. Para a nossa comunhão com Deus se estabilizar de uma vez por todas e parar com essa inconstância. Ele venceu no deserto, Jesus, para depois triunfar de uma vez por todas na cruz. Ele vence no deserto, ele vence no seu ministério, ele vence na cruz e na segunda vinda ele vencerá de uma vez por todas. E ele é a nossa vitória quando atravessarmos os desertos, os vales e as sombras desta vida. A sua presença é a nossa segurança. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me às águas tranquilas, águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me na justiça por amor do seu nome. Mas depois diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque esta vida não é só de pastos verdejantes e águas tranquilas, tem vale da sombra da morte. Nós não crescemos se ficarmos apenas nos dois primeiros cenários, de pastos verdejantes, águas tranquilas, aquelas ovelhinhas deitadas. Não é só isso a vida. Tem vale da sombra da morte, tem perigo, tem desafio, tem pressão, tensão, dificuldade, problema, luta, tem vale da sombra da morte. Mas diz, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Nós crescemos no deserto, porque Deus está no deserto conosco. Nós nos sentimos seguros no vale da sombra da morte, porque Ele está comigo, porque Ele está com você. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E Deus é vitorioso, porque a próxima cena diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Por que uma mesa com Deus na presença dos adversários? Porque Deus venceu os adversários. Deus é o anfitrião dessa cena. E agora convida Davi para entrar. Unge a cabeça de Davi, uma forma de recepção. O meu cálice transborda, o cálice da alegria. Unge a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Meus irmãos, a Bíblia diz aqui, Ele te humilhou e te deixou ter fome. Mas o servo de Deus, o apóstolo Paulo, disse, nem fome nos separa do amor de Deus. Nem fome, nudez, frio, espada, morte, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que nesta caminhada todos nós possamos crescer com Ele, o nosso Pai. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome por Tua graça. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso Professor. E nós queremos aprender essas lições da vida. Nós queremos estas experiências, Pai, no deserto, na luta, na privação, na necessidade,
O Senhor sabe como trabalhar, Senhor, no nosso coração. Nos ensina, Deus. Tem misericórdia de nós e que o nosso coração seja aperfeiçoado na Tua presença. Obrigado, porque nada nos separará do Teu amor. Fome, nudez, frio, espada, morte, anjos, demônios, nada nos separará do Teu amor. Louvado seja o Teu nome. Muito obrigado, Deus. Visita cada família. Trabalha, Senhor, no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero cantar então este cântico que diz: nada nos separará do amor de Deus. Nada. Se você quiser cantar, cante comigo ou fique em oração silenciosa. Meditando no que nós ouvimos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes ou alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Só em Jesus a paz real eu pude reencontrar. O seu amor pude experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vais gozar. Só em Jesus a paz real você vai reencontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna
Louvamos o teu nome, ó Deus, porque teu amor é eterno, inabalável. E como disse Paulo nesse texto, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada pode, Senhor, interromper o teu amor nas nossas vidas. E que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de nós, nos preserve na tua presença, que tenhamos uma semana abençoada, uma semana de paz, de comunhão com o Senhor. Trabalha, Senhor, no nosso caráter, trabalha, Deus, no nosso coração, que os triunfos de Cristo Jesus sejam a nossa verdadeira e maior alegria. Derrama paz sobre o teu povo, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o rosto e tenha misericórdia de nós, que o Senhor levante sobre nós o teu rosto e nos dê a paz que o mundo não conhece, que Jesus nos dá, a paz que excede todo entendimento. Derrama, Senhor, a tua paz, o teu shalom. Derrama, Senhor, a tua graça, o teu favor sobre as nossas vidas, sobre o teu povo, que se chama pelo teu nome, que te adora e te ama. Obrigado, Senhor, pela tua disciplina. Obrigado, Deus, porque o Senhor trabalha. Obrigado porque o Senhor é um Deus que treina. Tu és um Deus que não permite que venhamos a ficar mimados, idólatras, materialistas, consumistas. Que o Senhor seja a alegria e o prazer do nosso coração. Recebe, Pai, o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa obediência, em nome de Jesus. Amém. Conheci o mundo mal e com ele seus ardis, me arrastei no lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor, onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje eu quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-lhe meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou.
assim que me salvou. Alguns cânticos tocam no nosso coração e nos fazem lembrar de coisas boas e momentos bons de transformação que o nosso Deus fez na nossa vida. Que Deus abençoe os irmãos, que tenham um domingo muito abençoado ainda na presença do nosso Deus, uma semana abençoada. Estou disposto aí, quem quiser conversar comigo, tenho ligado para os irmãos, aconselhado uns, outros, orado pelos irmãos, e que Deus aumente a nossa fé, que Deus trabalhe na nossa vida em qualquer deserto que Ele colocar diante de nós. O importante é saber que Ele está conosco. Nós temos irmãos, nós temos uma grande família da fé. E haverá um dia em que o deserto irá acabar e nós vamos chegar no jardim, o jardim final, o paraíso. Louvado seja Deus pela sua palavra. Feliz Páscoa a todos os irmãos, amigos que estiveram conosco aqui. Meditem nesse texto. Certamente Deus quer trabalhar nas nossas vidas. Fiquem em paz, uma boa noite e um bom descanso a todos.